E aí, Rick? Não escuto. Esse fone aí deve ter umas. Aí, agora veio. E Deve agora? ter 50. Tô ouvindo, velho. Deve ter uns 50 Então, tá. botão nesse fone seu aí. Não, esse não tem não, só tem dois. Tava tudo desligado. Beleza, Rick? Beleza, tudo na paz? E aí, a viagem foi boa? Ah, boa demais, cara. Papai é bom. Papai é muito bom. Eu vi. Ô, Você é papai louco, lindo, viu? tava em Ubatuba? É. Bonito demais lá, né? Nossa, eu pensei que eu conhecia, eu descobri que eu não conhecia nada. Aqueles É, lugares que a então, gente foi lá, esquece. Aqueles lá é aquela só a vez entrada que, da cidade. aquela vez que a gente foi, teve uma amiga da Nádia que mora lá, que ela falou a mesma coisa pra gente. Ela falou, nossa, esse cara é um pedacinho bem pequenininho, tem tantas outras coisas lá pra vocês verem, se vocês não foram. Vai ficar pra uma próxima, né? É, em nome de Jesus. O pessoal já entrou aí. Vamos dar mais uma esperadinha, aí a gente já começa. Inspirado hoje, hein? Só no roteiro eu já dei uns 50 glória aqui já. Foi A rapidinho, Rai tá escrevi aí. rapidinho. Ó, você perguntou da Rai, a Rai entrou aí. As Celes, tem acompanhado bastante as lives. Entrou no Seja grupo bem-vindo, agora. Rai. Ah, que você colocou no grupo, né? É uma das que Isso, você colocou lá, né? isso. Fazer igual meu tio fala, a Rai é um veneno. Pensa numa mulher que faz 50 coisas ao mesmo tempo. Pois é. Quando eu tô fazendo uma, a Rai já fez 50. Já fez 50 e ainda E já a minha deixou o mal cafezinho feita pronto. ainda, viu? Vamos esperar mais um pouquinho. Daqui uns 3 minutinhos a gente já começa aí. Beleza. Foi mesmo, você entrou primeiro que ele hoje. Ó pra você ver como que funcionam as coisas. O Alan tava procurando, ela já tava na live já. Né? Eu desisti de competir com ela lá no serviço. Eu falei pra ela, meu, você é melhor que eu, desisto. Seja bem-vindo aí, Felipe. Tamo junto. A gente já vai começar já, uns 2 minutinhos aí, a gente já tá começando. Aí eu já falo já sobre o tema de hoje. Podia tomar essa? Hum, Felipe é o mais novo do time dos casados, viu, Rick? Vai sair, felicidades pra vocês, hein? Mais novo. O povo tudo se casando. Minha cunhada também casou semana passada. Isso é coisa boa demais, casamento. Bom, é isso aí, pessoal. Então vamos começar. Já tem uma galerinha aí com a gente, né? Lembrando que a gente estava no meio de uma série, né? Que a gente estava falando sobre lidando com os tempos, né? A gente falou sobre passado, fizemos uma série sobre o passado, fizemos uma série sobre o presente, e aí no meio dessa teve uma live que a gente não conseguiu fazer porque deu um problema aqui na conexão, que eu falei ia falar um pouco sobre intimidade, depois eu e o Alan fizemos mais uma live falando sobre. A live passada foi sobre a influência, né, das pessoas na nossa vida Conexão, né? e a conexão. E aí teve uma live que a gente não fez, que foi a live que a gente estava lá na chácara da Dona Célia, lá fazendo a gravação da série. E é isso aí, então a gente vai continuar hoje o tema de hoje, que é lidando com os tempos, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro. E aí, como sempre, a gente divide aí subtemas e a gente vai batendo um papo legal aí sobre isso. Aí no primeiro momento, antes de começar aqui com os textos que eu separei, eu vou pedir para o Alan fazer uma oração, amém? Bora. É isso aí, gente. Vocês orem por nós aí, fazer igual o Luiz Hermínio. Fala assim, Deus, usa esses caras aí para eles falar com a gente. Amém, papai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que entrou nessa live, que vai entrar. Eu só te agradeço. E nós somos um canal do Senhor, Pai, que nós temos a honra de, nesta live, ser aqueles pelo qual o Senhor vai falar com as pessoas. E nós nos colocamos à sua disposição. Usa as nossas vidas, toma conta de tudo aqui. A gente não está preocupado em cumprir
tema e subtema. A gente está muito, muito preocupado em que o Senhor tenha o controle de tudo. E isso, na verdade, não é nenhuma preocupação. Nosso coração se alegra de estarmos aqui, paz desse local, um ambiente gostoso. Que as nossas palavras sejam direcionadas pelo Senhor, Pai. Nos tira o nós e que possa ter o Senhor aqui, que é disso que a gente precisa e é isso que a gente quer oferecer. Em nome de Jesus, amém. Amém, é isso aí. Bom, vamos lá, gente. Bom, vocês estão começando a assistir aí, se vocês quiserem mandar a nossa live aí pro pessoal do grupo de vocês, encaminha aí pro grupo da família, para todos os grupos aí que vocês tiverem no WhatsApp, pra gente ir conversando aí, quanto mais gente estiver ouvindo a palavra de Deus, melhor. Mas vamos lá, vamos então já começar a entrar no tema aqui. Uma das coisas bem interessantes sobre o futuro é que o futuro, ele traz pra gente sempre uma preocupação muito grande, né? E isso é um mal que atinge praticamente toda a humanidade. É muito difícil você encontrar alguém que está muito focada no presente ou que está muito focado a aprender com o passado. É muito difícil. Na verdade, todos nós falamos sobre o futuro, nós planejamos os nossos futuros, só que a palavra do Senhor ela é maravilhosa, né? Porque ela nos dá chaves aí, ou como o Alan gosta de dizer, códigos, que nos ajudam a interpretar a forma que nós devemos que lidar com, não só com os tempos, mas com N coisas, né? A palavra do Senhor ela é viva, todo dia ela traz algo novo para nós. E sobre o tempo, sobre o futuro, né? Eu estava fazendo uma meditação aqui antes da live, eu encontrei muita coisa legal. E hoje eu vou começar com um texto que fica lá. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, mas não precisa se preocupar com isso, eu vou ler aqui o texto. Depois vocês anotem aí se vocês quiserem meditar para ler tudo ali o contexto para entender melhor, mas eu vou trazer, hoje a gente vai ler bastante texto. O primeiro texto que eu gostaria de ler fica lá em Tiago, o Tiago capítulo 4, eu vou ler do capítulo 13 ao 16, a palavra de Deus lá em Tiago diz assim, ó: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Aqui a gente já está aprendendo duas coisas. Primeiro, o nosso pensamento referente ao futuro e primeiro que Deus ele está no controle de tudo, né? Para a gente começar, eu coloquei aqui, ó, nesse primeiro tópico aqui, que seria o tópico 1, eu coloquei, ó, você não pode controlar o futuro, pois a Deus pertence, mas pode planejá-lo. Devemos ser mais ativos e assumir a direção das nossas vidas. Então vamos lá, o futuro, por ser algo que sempre nos traz talvez uma excessiva preocupação, a gente esquece de viver o nosso presente, mas o que a gente precisa colocar na nossa cabeça e precisa entender dentro do nosso coração é que o Senhor está governando o futuro. Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que o tempo, quem fez o tempo foi Deus. Ele fez o tempo para limitar o homem, para limitar as coisas aqui na Terra. Ele colocou o sol, ele colocou a lua para que a gente contasse os nossos dias, os nossos anos, contasse as estações. Só que o tempo, ele não limita a Deus. É como se Deus estivesse presente no passado, no presente e no futuro, como se ele enxergasse todas as coisas em si. Então, o que eu já quero começar dizendo para você é que o Senhor, ele conhece seu futuro. Ele sabe quem você é, ele sabe onde você chegou, ele planejou algo para você. Então, a sua preocupação excessiva, talvez no futuro, ela tem que estar em Deus. Ou seja, se há muita preocupação acerca daquilo que você quer profissionalmente, o que você quer financeiramente, o que você quer familiarmente, eu não sei se essa palavra existe, mas um conceito familiar, se você você tem um projeto de família, se você quer um filho, sabe, se você quer que a sua família cresça, sabe, toda essa preocupação, ela precisa estar em Deus. O foco do seu pensamento no futuro tem que ser Deus, tem que estar em Deus. Por que eu digo isso? Porque o Senhor, com o Espírito Santo na nossa vida, ele vai nos ajudar a discernir o que Deus quer para a nossa vida. Ou seja, a partir do momento que você tem projetos pessoais na sua vida, esse projeto tem que passar primeiro por Deus. Por quê? Porque Deus, ele sonhou com você, em Efésios 1:4 diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em amor. Ou seja, antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já conhecia sobre você. Ele já sabia quem você era. Então, ele tem sim um propósito na sua vida, ele tem aquilo que ele planeja para você. Então, os seus planos, os seus projetos, seja em qual área da sua vida,
tem que estar primeiro na mão de Deus. Ou seja, a sua preocupação, ela nunca pode ser excessiva ao fato dela fugir das mãos de Deus. Ou seja, nós, como seres humanos pequenos como somos, a gente não tem controle de todas as coisas. E pelo fato de não termos esse controle, é justamente por isso que a gente tem que colocar toda essa preocupação na mão de Deus. Por exemplo, eu há algum tempo atrás, eu e a Nádia, nós compramos um terreno, né? Porque nós moramos num apartamento e já entendemos ali no momento que Deus preparou um terreno pra gente construir uma casa maior, para ter mais filhos, receber mais gente, porque apartamento tem algumas limitações. E eu tenho o projeto da casa na minha cabeça. Né, eu quero que seja daquele jeito, só que isso vai valores, isso custa dinheiro. Hoje, se eu olhar para o meu futuro, eu penso sim em ter aquela casa, só que seria um pensamento errado se eu pensasse na construção dessa casa sem Deus. Por quê? Porque eu ia pensar apenas com a minha ótica terrena. O Alan fez um vídeo, tá lá no Ministério Carmel, onde ele fala sobre a gente estar com o pensamento mais no céu do que na terra. Então, a partir do momento que eu começo a pensar nesse meu projeto de casa, e eu fico pensando muito nesse projeto com os olhos da terra, eu vou começar a pôr empecilho, eu vou começar a fazer conta na ponta do lápis, só que Deus, ele não age assim. Deus, ele já sabe o que vai acontecer. Então, eu primeiro preciso colocar esse projeto na mão de Deus, para que Deus me direcione, para que Deus me ajude. E o segundo ponto é o seguinte: o fato de eu colocar isso na mão de Deus, o fato de eu colocar um projeto na mão de Deus, não quer dizer que eu não tenha que planejar, que aí seria a segunda parte, devemos ser mais ativos em assumir a direção das nossas vidas. Então é claro que pensar no futuro, colocar na mão de Deus é um discurso muito lindo, né? É um discurso muito bonito, a gente fala, não, tudo a Deus pertence, só que você precisa assumir isso ativamente, ou seja, o seu futuro, ele está sempre em movimento. Então, sim, você coloca o seu futuro na mão de Deus, só que você planeja. Por exemplo, eu tenho um sonho lá de construir a casa. Então, assim, como que eu vou chegar a algum lugar se eu não fizer um planejamento, se eu não fazer cotação de orçamento, se eu não dar uma olhada no tipo de terreno que eu tenho? Ou seja, eu preciso fazer a minha parte. É como o André, né, o integrante também do nosso ministério, ele postou no status dele essa semana, né, que você dá o primeiro passo e Deus coloca a escada. Então, na sua cabeça, você precisa, sim, planejar as coisas, você precisa planejar a sua faculdade, planejar o que você quer construir, planejar talvez uma nova profissão que você quer entrar, mas tudo isso você tem que colocar sobre a ansiedade do futuro nas mãos de Deus, porque ele é o único que vai poder te ajudar com isso. E a hora que ele achar que você está pensando em algo que não é para você, algum projeto que você vai ter que desistir, algo que não é, ele vai te ajudar e ele vai te orientar pelo Espírito Santo. Ele vai sim te falar de diversas formas que você precisa seguir um outro caminho. Então, nesse primeiro momento, a gente aprende duas coisas: colocar a ansiedade do nosso futuro na mão de Deus, ou seja, para que não seja uma preocupação muito real ao ponto de tirar de nós a alegria do momento, de curtir as coisas que eu tenho hoje, de curtir o meu momento, de curtir a minha vida agora, mas isso não faz com que eu não deixe de projetar. Então você projeta sim, e talvez conforme você projetando, você vai ver que seu sonho é muito grande. Só que o que é esse seu sonho para um Deus grande que a gente tem, né, Alan? Perfeito, meu amigo Rick. Rick, deixa eu só dar uma honra aqui, né? A Lidiane, ela entrou aí, a gente se conectou hoje, né? Ela já seguiu o grupo e o ministério e já entrou aí. Na quarta-feira, ela vai dar um curso gratuito aí sobre negócios, tá bom? Quem quiser. Pô, legal. O curso gratuito, e ela é fera. Vai por mim. Pega as informações, a gente divulga também com o pessoal do Ministério nas nossas redes. Top. A live tem a ver com o futuro, né? Já é um passo bem legal aí, né? Esse curso gratuito que ela vai passar aí. Meu amigo Rick, uma coisa que você foi falando, cara, e só foi alimentando no meu coração, só fui pensando nisso, foi o seguinte: a questão do futuro e o fato de Deus saber de todas as coisas envolve, obviamente, a onisciência de Deus. Exatamente. E sempre que envolve os atributos de Deus, que é onisciência, mais fácil, né? Que é estar em todos os lugares, que é poder todas as coisas, que é saber de todas as coisas, que é ser infinito. Sempre que envolve isso, a gente tem dificuldade. Não é uma questão assim de compreensão, né? Tem dificuldade de compreensão. E a única forma de nós não nos envolvermos, de nós conseguirmos lidar com essa dificuldade, é simplesmente
aceitando que ele é onisciente e nós não somos. É simplesmente entregando para ele aquilo que é parte dele e fazendo a nossa parte. Da nossa E parte, aonde que está, meu amigo Rick, onde que está essa questão assim, onde que está onde a gente mais se enrola? Eu me enrolo muito nisso, eu tenho que subir para o monte e falar, papai, tô aqui, tô meio assim, não tô conseguindo enxergar onde eu estou, sabe? Eu tenho que ir para os pés do pai. Aonde que acontece isso? Quando nós entramos na parte de Deus. Quando nós entramos, por exemplo, tipo assim, a gente tenta entender, como é que fala? A gente tenta fazer a parte de Deus, tipo, saber como vai ser. Porque muitas vezes eu acredito muito que a gente consegue planejar, colocar lá aonde nós queremos chegar. Eu acredito muito nisso. Mas eu também acredito muito que nós não sabemos qual o caminho que nós vamos tomar até chegar Exatamente. nesse lugar. Exatamente. Isso pertence a quem? A papai. Aí é só papai. E o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? A gente precisa aceitar que nós não temos essa condição e confiar que Deus tem essa condição e pode nos ajudar dentro dessa condição, dentro desse caminho no qual nós estamos seguindo. E uma coisa que, assim, Rick, que eu tive pensando muito também, né, sobre a live, você deu uma comentada aí, na verdade você leu e veio isso na minha mente, é que, assim, não adianta a gente querer lidar com algo que nós não temos o controle e nós sentirmos segurança total sem a fé. Não tem como. E assim, eu creio que tem pessoas que conseguem isso. Dona Célia mesmo, desculpa, mãe, Dona Célia está em todas as lives. É uma que eu tenho quase certeza que ela consegue isso. Mas nos momentos, não tem como, né? Mas nos momentos em que a gente mas aí só a pessoa sabe o que ela passa, né? Só a Dona Célia sabe o que ela conversa com o papai ali à noite, só ela e Deus, só ela sabe, né? Mas, enfim, o que a gente precisa fazer? Só para me colocar novamente aqui, confiar totalmente no Pai. É a única forma. É a única forma. Por quê? Porque o caminho que a gente percorre, né, até esse destino aí, ele é incerto. Muitas vezes, para a gente chegar nesse caminho, a gente tem que passar por diversas provas, por diversas dificuldades, né? Eu estive conversando com uma pessoa e aí ela falou para mim, Alan, hoje eu estou aqui, mas eu passei por isso, e isso foi muito difícil, e agora eu estou aqui nessa posição. E assim, eu ali conversando com ele, eu falei, cara, sabe o que eu acho mais interessante? É que a pessoa que começou no mesmo lugar que você e seguiu uma linha reta, se colocar essa pessoa e você que sofreu muito, a sua história é muito mais interessante. A sua história tem muito mais vivência. Talvez o cara que passou aquilo reto, quando ele tiver uma oscilação lá na frente, ele não estará preparado o suficiente para conseguir passar por aquela situação, entendeu, Rick? E sobre a leitura que você fez aí, Rick, entra muito nesse conflito. Porque, tipo assim, não ore dizendo, olha, eu vou fazer, né? Não ore dizendo, como é que é lá? Planejando por você mesmo, né? Antes fale assim, ó, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso daqui é complicado de entender. Eu tenho dificuldade, os irmãos sabem que eu não fico enrolando, não. Eu tenho dificuldade, tipo assim, eu confio, eu faço, confio, eu confio e faço. Fica essa questão, fica isso daí. Só que aí, eu compreendo nessa mensagem que você trouxe, traz uma clareza muito grande no quê? Viveremos e faremos isso e aquilo, se o Senhor quiser, ou seja, permissão do Pai, falar com o Pai, entender que está no caminho que o Pai quer que esteja, depois começa.
não fique afobado, sabe, com essa questão. Desculpa se eu dei uma misturada, Rick, mas não fique afobado com essa questão. Primeira coisa que a gente precisa fazer, o Pai está nisso? O Senhor está nessa situação? Está naquela situação? A partir do momento que você tem isso daí, aí você começa a fazer. Aí você começa a fazer a sua parte. Porque, Henrique, tem uma outra regra que eu acredito muito, que é, e eu acho que muitos se perdem nessa palavra, por isso eu acho importante eu falar. Eu acredito muito, mas muito, prova em cima de prova, de que não adianta a gente ficar esperando as coisas, Deus fazer aquilo que é pra gente fazer. Não adianta. Então, assim, tem pessoas que estão lá, pai, quero permissão, pai, quero permissão, pai, quero permissão. E essa pessoa já tem a permissão, já tem todas as evidências que ela precisa, e o que está faltando mesmo é coragem de fazer, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, pai, o que o senhor acha disso? E Deus responde sim. Deus responde sim, não precisa vir ninguém do meio do mato. Se vier é bom, né? Parecer alguém no meio do mato falar com a gente, parecer anjo, tudo é maravilhoso, né? Mas na outra live a gente falou de um exemplo de como Deus falou com a gente, né, Rick? Alguns pássaros passaram, a gente olhou para aqueles pássaros e falou, peraí, Deus está direcionando a gente aqui. Tá bom, Rick? Então, sobre esse contexto, eu acho importante a gente compreender que existe sim um conflito que a gente precisa resolver em nós. Existe sim, por quê? Por conta de tudo isso, que o Pai sabe de todas as coisas, a gente não sabe o que vai acontecer no próximo segundo, né? Exatamente, você falou coisas fundamentais aí que antes de entrar no segundo tema que eu vou comentar, a primeira que você falou, eu acho que é a chave que todo mundo tem que colocar no coração, tem que entender, aprender e se tatuar com essa mensagem. É o seguinte, essa mensagem de que Deus ele não vai fazer nada que é para você fazer. Você precisa colocar isso dentro do seu coração e você não esquecer nunca mais. Porque Deus, quando você analisa a Bíblia, você sempre vê homens que são de reação, ou seja, deram uma resposta àquilo que o Senhor quis. Ou seja, quando o anjo ali apareceu a Maria, ela falou assim, eis-me aqui, Senhor. Ela não calculou, né? Ela até uma mensagem que eu e o Alan assistiu a semana passada de um pastor que a gente gosta muito, ele falou muito isso, porque Maria ela corria o risco pela lei mosaica de ser morta, né? Porque ela ainda não era casada, e não, ela falou, olha, eis-me aqui, ou seja, ela não fez conta, ela simplesmente, Deus falou, ela fez, porém, há algo que assim, às vezes você coloca algo no seu coração, e você coloca na mão de Deus, e às vezes você fica esperando uma resposta, olha, eu posso te contar, às vezes, uma experiência, às vezes o silêncio de Deus é uma positiva para você. Por que eu vou contar isso? Porque assim, teve uma vez que eu fui vender um carro, e eu precisava casar, eu falei, a gente foi casar e eu acabei vendendo meu carro. Só que como eu tinha um carro, eu não era acostumado já, mas andar a pé, e aí eu falei assim pra minha esposa, amor, eu acho que eu vou comprar uma moto. Aí ela falou assim, tá bom, e aí eu comecei a pesquisar moto, eu fiquei pesquisando moto uma semana, e quando eu decidi comprar, a minha irmã sonhou que eu tive um acidente de moto, a amiga da Nádia sonhou que eu tive um acidente de moto, mas outras duas pessoas sonharam que eu tive um acidente de moto, só que essas pessoas eu não lembro quem eram. Mas o que aconteceu? O sonho delas tinha uma coisa em comum, a moto e a cor da moto que eu queria comprar. Ou seja, se for algo que vai te prejudicar e você colocar diante de Deus, pode ter certeza que ele vai usar alguma coisa para falar com você, seja no seu coração, seja mostrar alguma coisa, seja alguém falar. Então, muitas das vezes, o fato de você colocar na mão de Deus e ele não está falando nada referente àquilo, é porque assim, existe algumas coisas que a gente precisa entender, aquilo que é a permissão de Deus e aquilo que é a vontade de Deus. Não é nem tudo que Deus permite na sua vida é real, é a real vontade dele para sua vida, mas isso não quer dizer que é um problema. Então, assim, você precisa entender às vezes o silêncio, tudo que você colocar diante de Deus, vai aparecer alguém para falar. Não, às vezes você vai seguindo, e com o Espírito Santo você colocando isso na mão de Deus, ele vai te parar em certo momento, algo que vai te prejudicar, ele vai te parar. E isso entra numa coisa que, no segundo tema aqui, que eu coloquei aqui, não devemos ter excessiva preocupação com o que virá, pois além de não termos o controle, o futuro pode mudar a qualquer instante.
Se sua vida está nas mãos de Deus, você pode ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse excesso de preocupação com o futuro, excesso de preocupação com as coisas que virão, é muito problemático. Quer ver? Ó? Você que está assistindo a gente aqui, você já deve ter passado por um monte de coisa. Vamos fazer o exercício agora. Pensa um pouquinho no passado, preocupações que você teve, que você não tinha saída e hoje se resolveram. Aí você fica pensando assim, poxa, então essa minha próxima preocupação vai ser mais uma? Sim, vai ser mais uma. Que Deus vai te dar o escape, Deus vai te ajudar a resolver. Você estava angustiado, às vezes, com alguma situação, com algum momento, e o Senhor te deu o escape. Por que Ele não vai te dar o escape agora? Por que nesse seu projeto agora Deus não vai vir com o escape para você? E isso eu aprendo muito com Davi, porque Davi, quando ele foi enfrentar lá o gigante, é muito engraçado, porque ele chegou lá no momento, viu o gigante, e falou, não, ele está desafiando o exército do Deus vivo. E aí o pessoal falou para ele, não, mas ele é muito grande, você não vai conseguir. Ele falou assim, olha, o Senhor me ajudou a matar urso e a matar leão. Ou seja, ele pegou uma experiência do passado que ele teve com Deus para entender que aquele gigante não era nada perante Deus que ele tinha. Então, eu convido você a pensar no que Deus já fez na sua vida. Quantas dificuldades que você passou, quantos momentos infelizes, quanta tristeza que você teve, quantas conquistas. Talvez você está hoje numa casa que você chorou para conquistar e você conseguiu conquistar. Talvez você tenha coisas hoje, você está diante de coisas que você chorou para conquistar. Sabe, que você chorou e você falou, não, eu quero muito aquilo e você tá aí. E por que você acha que Deus vai te abandonar agora? Só que acontece é que, por a gente não entender, igual o Alan falou, mencionou, e muito lindamente, a gente pensa em tudo com os nossos olhos humanos. Só que Deus, ele é onipotente, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, a hora que ele bem entender, e a gente não vai entender isso. Então, algo que pareça para você um fim do mundo, ele vai te dar uma solução. Eu e a Nádia, algumas semanas atrás, a gente estava passando por uma situação complicada, e eu e ela estavam muito angustiados alguns dias, passou uma semana, 2 semanas, a gente pensou, de repente o Senhor fez assim, pá, deu um escape na hora. Aí eu fiquei bobo com aquela situação. Eu falei, meu Deus, eu estava pensando em outras coisas e a solução estava aqui, estava na gente. E a gente pensando em tantas outras coisas, o Senhor foi e resolveu pra gente. Então, assim, muitas das vezes ele vai usar aquilo que você tem para você mesmo resolver esse problema, porque às vezes a gente tem essa visão, é lógico que pode acontecer, não vamos, quem sou eu para falar que Deus não vai fazer ou deixar de fazer algo, mas muitas das vezes ele vai usar aquilo que você tem para ter que lidar com essa situação que você está lidando. Então, essa preocupação é muito excessiva com o futuro, não, gente, meus queridos, vocês têm que entender que é o seguinte, quando você coloca a sua vida na mão de Deus e você começa a ter uma excessiva preocupação, você está tirando o direito de Deus de mexer na sua vida, porque você está se preocupando demais. É igual o patrão. Se você trabalha e o patrão passa para você um trabalho e você vai fazer, e aí ele passa assim, dá uma olhada, começa a perguntar, começa a falar com outro fulano para tentar te ajudar. Ou seja, dá a entender que ele não está confiando em você naquele trabalho. E aí o funcionário fica frustrado. Ele fala, chefe, deixa eu trabalhar. Você me deu tal dia, eu vou entregar tal dia, eu vou fazer assim, se tiver alguma coisa para corrigir, a gente vê lá no dia. Mas, ou seja, passa essa sensação. E com Deus não é diferente. Quando você coloca na mão de Deus, mas você se preocupa demais, você está mentindo, você não colocou na mão de Deus. Então, colocar na mão de Deus é descansar, é ficar calmo. Isso não quer dizer que você vai largar a situação lá, seja uma briga que você teve, seja algo que você quer conquistar, não quer dizer que você vai largar a situação lá. Mas a preocupação excessiva não pode estar dentro de você. E aí, eu digo mais, se você começa a se preocupar muito com o futuro, aí você começa a entrar em ansiedade, você começa a colocar problemas dentro da sua mente, você começa a somatizar os problemas. Às vezes você está vendo um problema que é do tamanho de uma galinha, mas aquela galinha vira um dragão gigante, porque você não está conseguindo resolver. Por quê? Tudo porque você não está descansando. Então, assim, faz assim, ó, foge do seu controle. Você já fez o que você poderia ter feito? Já. Acabou. Então tá na mão de Deus. Você já fez o que você poderia ter feito, o demais é no sobrenatural, tá na mão de Deus. E para isso, a gente vai trazer mais uma chave aqui que fica lá em Mateus, no capítulo 6, é bem famoso esse texto, mas eu vou ler. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim, ó, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupa consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal.
Isso, se a gente lê de uma forma um pouco mais simplista, a gente pode trazer sim coisas de bem materiais, porque, vamos ser bem sinceros, né? A gente está aqui na Terra, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa pagar conta, precisa pagar boleto, precisa estudar, precisa pagar faculdade, PV, enfim, né? Vocês sabem aí o drama que a gente vive. E quando a gente pensa, ou seja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, quando você entende que em primeiro lugar na sua vida está Deus, as demais coisas ele vai te ajudar. Isso não quer dizer que você vai ter fartura sempre, né? Que você vai ser tudo fácil para você. Mas, ou seja, se você está buscando Deus, se você está buscando ter uma vida reta diante dele, se você está buscando ter intimidade, comunhão com ele, você tem feito bem, sabe? Você tem feito bem, você vai acabar entendendo que todas as outras coisas serão supridas na sua vida, ou seja, isso vai te libertar de uma preocupação excessiva com o futuro. Então isso também é fundamental. A gente não pode ter uma preocupação excessiva com o futuro. Isso não cabe com um cristão, isso não cabe na mente de alguém que serve a Deus, ou seja, coloque sim a sua preocupação em Deus. Então, toda vez que você estiver angustiado, toda vez que o seu coração começar a doer, você fala assim, Senhor, não, você está em primeiro lugar na minha vida, eu tenho buscado as coisas do reino, sabe, eu tenho feito a minha parte, então pode ficar tranquilo que as demais coisas ele vai acrescentar na sua vida. Na continuação do texto eu não coloquei, mas ele fala, olhem para as aves do campo, né? Olha o exemplo que ele está dando. Uma ave silvestre, geralmente ela não junta comida, ela vai comer em árvore, em grão, e o Senhor vai suprir a necessidade. Quanto mais você que é filho de Deus. O problema é que muitas das vezes a gente confunde o que é uma vida plena diante de Deus do que é uma vida plena que o mundo oferece. Porque o mundo, sim, ele vai muitas vezes falar que você não tem nada. Mas, na ótica de Deus, o que será que são as melhores coisas dessa terra na ótica de Deus? Será que não é uma família? Será que não é pessoas que te amam perto de você? Será que não é a sua cama, o seu alimento? É claro que você pode almejar por coisas a mais, você pode trabalhar, você pode ter uma Ferrari, você pode ter um jatinho, você pode ter o que você quiser, mas você tem que entender que o que a nossa humanidade, que o nosso mundo prega como coisas boas, como uma vida super feliz, não é a felicidade de Cristo. Sabe qual é a felicidade de Cristo? É você ter certeza da sua salvação. É você ter certeza que quando a escuridão vir, você vai ver Jesus. Quando todo mal vir sobre a sua casa, você vai continuar confiando nele. Você vai continuar confiando porque você sabe que um dia você vai estar na glória com o Pai. E você sabe que independente da situação que você passar, o Senhor está contigo. Seja dificuldade, principalmente nesse momento que a gente tem vivido. Se a gente for olhar para a pandemia e olhar as pessoas que nós perdemos aqui do ministério, a gente ficou sabendo de inúmeras pessoas próximas da gente que perderam a vida. Sabe, em tudo isso o Senhor continua nos confortando, o Senhor continua nos amando e primeiro, ele nada nunca fugiu do controle dele. Então, talvez essa verdadeira vida feliz seja uma vida com Deus. É claro que sim, você merece outras coisas e você pode buscar outras coisas, mas esteja ciente que a real felicidade é você estar com o seu coração em Jesus Cristo e saber que naquele dia que chegar o seu dia, chegar a sua hora, você sair desse mundo, você vai encontrar o Deus ali para você continuar vivendo a sua eternidade em adoração a Ele, né, Alan? É isso aí, meu amado. Show de bola, cara. É aquele negócio, né? A gente tenta seguir uma linha aqui, mas é difícil, porque o papai vai pra cá, vem pra cá, Deixa eu refluir. Nós demos esse exemplo no mesmo momento, né? A sua questão da moto, né? Mas só para confirmar que Deus fala, né? A primeira coisa assim que eu quero sentir de compartilhar com vocês é assim, nós vamos falando, vai encaixando aí na sua vida, vai encaixando em algumas situações, sabe? Já vai tomando decisão, já pega um papel e uma caneta, já vai escrevendo, sabe? A ação que você vai tomar para essa situação e rebenta com tudo, gente. E só uma questão que vou voltar um pouquinho, que aconteceu comigo agora, nessa semana, eu coloquei até no grupo nosso do WhatsApp. Inclusive, quem quiser participar do grupo do WhatsApp. Verdade, nossa, isso mesmo. É forte. Quem quiser participar do grupo do Ministério Carmel, dá um toque aí, tá bom? Lá a gente se ajuda muito, muito de verdade, pede oração, fala da nossa agenda. Pode ficar à vontade aí, só chamar a gente aí depois, tá bom? E sobre essa questão de Deus falar, eu estava com a minha filha, né? Eu até fiz um vídeo, coloquei lá no ministério, né? E eu vi uma pedra muito alta, assim, sabe? Dava sei lá, é muito alta.
E para subir nessa pedra, eu teria que fazer um caminho, assim, meio que complicado, né? E, tipo assim, aí eu pensei, né? Poxa, eu vou colocar a Laura, eu vou empurrando ela, eu vou subindo também, tal, e fui indo com ela, né? Aí quando eu cheguei próximo da pedra, assim, ela olhou para mim e ela falou uma coisa que ela nunca tinha me falado. Ela falou assim, pai, papai do céu não quer. Falou desse jeito, papai do céu não quer. Aí eu olhei, aí, sabe, quando é o papai, a gente sabe. Pode estar igual o vídeo da Neide aí, né, Rick? Pode estar 50 tenor cantando. Se o papai falar, ô, opa, meu pai tá chamando Você ali. ouve. E você escuta, não tem conversa. Papai, a gente. Eu lembro no. Eu lembro quando a Laura nasceu, ela, no momento que ela nasceu, ela chorava muito, 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 muito. Nunca tinha visto meu rosto, nada, mas a gente sabe que ela escutava a minha voz, né? E aí tirou ela e ela chorava muito, muito. E aí eu não queria sair de perto da Suelen, né? Que foi um pouquinho complicado. E também eu ainda não tinha essa ligação que eu iria ter quando eu olhasse para a Laura, né? E aí quando eu cheguei assim, a enfermeira falou para mim, conversa com ela. Quando eu falei a primeira palavra, ela parou, abriu os olhos. E tava assim, todo mundo conversando. Tinha acho que dá umas 7 pessoas, né? Bastante gente. E ela parou e parou de chorar. Então, assim, a gente conhece, a voz do papai a gente conhece. O Acabou, não filho tem conhece a conversa, voz né? do pai. E aí quando ela falou, eu falei assim, meu Deus, pai, você falou comigo pela minha filha. Uma coisa que ela nunca tinha me falado, sabe? Então, fica atento, fica atento. O Rick falou a questão do silêncio. Teve um amigo meu que me ligou e ele me falou, que me pediu um conselho, né? Ele queria saber se ele voltava do país que ele estava para cá, por conta de umas questões que aconteceram tal. As duas questões eram favoráveis tanto ao reino quanto ao propósito. A decisão que ele tomasse, assim, eu aconselhei assim, sabe? Vai ser bom para você, né? E aí, conversando tal, aí eu falei para ele, tem muitas... eu dei um conselhaço, fiquei muito tempo falando com ele. E aí chegou um momento que eu falei assim, o silêncio de Deus, às vezes, o silêncio de Deus também é uma resposta. Ali acabou para ele o conselho. Tudo que eu falei ali, só quando eu falei assim, o silêncio de Deus também é uma resposta. Porque ele, assim, ele estava muito preocupado, em Deus responder ele, em aparecer alguma coisa, e o excesso atrapalha a gente muito em tudo. Não é bom excesso em nada. Então não tenhamos uma preocupação excessiva em exatamente nada. E como que eu faço para que essa preocupação não me atrapalhe? Como que eu faço? É o seguinte, vai envolver fé de novo, tá? Como que eu faço para não ter excesso? Fé. Fé. É sempre isso. O que diz respeito a nós não precisa de fé, porque a fé é a certeza do que não se vê, a convicção de fatos que se esperam, tá certo? Eu lembro se eu lembrar desse exemplo que foi sensacional, que tipo assim, é mais ou menos assim o exemplo. Se tiver, depois que você está na casa e você fala assim, e você usa a fé, não é fé. Agora, se você faz igual o Henrique aí falou, né? Já vê lá o terreno dele lá e fala assim, eu já imagino a casa. Isso é fé. Isso é fé. Quando você tem dinheiro... Ai, Henrique, Deus é bom demais. Quando você tem dinheiro para construir, você tem sobrando para construir, isso não é fé. Isso aí é gosto. Contrata assim, contrata um engenheiro, uma pessoa para fazer do jeito bonitinho lá, acabou. Fé é o seguinte, quando como é que a nota de 30 faltar, igual meu tio fala aí, sempre me fala, né? Quando a nota de 30 faltar, você olha assim e fala, rapaz, eu quero essa casa assim, de jeitinho aqui, de jeitinho aqui, de jeitinho aqui. Isso é fé. Isso daí é fé. Então, a notícia boa é que a palavra fala que o justo viverá da fé. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Porque desse contexto todo? É o seguinte, gente, você está tendo preocupação excessiva porque você não está tendo fé. A gente precisa pensar nisso. Eu e o Rick, certa vez, a gente
a gente foi orar no monte, e a gente, quem é a primeira vez está vendo a gente é muito transparente, tá, gente? A gente não se faz de super-homens, não. E a gente foi orar, só eu e ele lá e tal, e a gente falava assim, eu falei, Rico, eu tô num dia ruim demais, Rico, eu também, falei, agora lascou, porque geralmente é um que traz Que o outro lá, outro, né? e a gente chegou em qual resposta? Que a gente estava com uma preocupação excessiva. E se há um excesso, voltando lá para aquele exemplo que eu falei da casa, se a gente tiver todas as condições, a gente não vai ter preocupação excessiva. Se eu tiver toda a grana para construir a casa, eu não vou ter preocupação excessiva. Se eu não tiver, eu também não preciso ter a preocupação excessiva. Por quê? O que vai me amparar? O que vai me fazer não oscilar? A abençoada da fé. Que a palavra do Senhor fala que Deus dá gratuitamente. A abençoada da fé, que fala que sem ela nós não tem como a gente agradar a Deus. Então, a gente precisa compreender que esse excesso, ele atrapalha demais a gente. Atrapalha demais. Eu tenho uma notícia para dar para vocês, que um dos meus mentores, ele me falou uma vez, e eu falei, meu Deus do céu, esse cara é demais. Mas, na verdade, foi a inspiração do Espírito Santo. Mas ele falou assim, a prosperidade é natural, Alan. A prosperidade é natural. Não é que, tipo assim, eu tenho que isso, que aquilo, tal, tal. Não, eu só preciso fazer a minha parte. E a minha parte, ela é natural. Ela é simples. Ela é tranquila. E aí eu me lembro daquele vídeo do Luiz Hermínio, que eu postei no status, né? Que ele fala que na mente religiosa dele, e eu fazia isso demais, mas demais. Eu ia orar, eu ficava mais estressado e mais preocupado. Eu tô falando sério. Eu ficava mais preocupado, porque o Deus e tal, e não sei o que, e tem que acontecer, e tal. Quando Deus tá falando assim, calma, rapaz, calma, tô querendo falar alguma, vou tentar fazer igual o Luiz Hermínio. Aí. Calma, relaxa. Eu tô querendo falar algumas coisas para você, mas você está muito preocupado. Fica tranquilo. Como que eu fico tranquilo, meu amigo Rick? Fé. Fé no papai. Fé no pai. Fé nele. De que ele pode, de que ele transforma, de que não há impossível para ele. De que independente do problema que nós estejamos passando, nada é impossível para ele. A gente tendo essa fé, e uma coisa importante da fé, pega esse código. Esse momento aqui, que você está aqui, é o momento de você subir o seu nível de fé lá em cima. Subir o seu nível de fé lá em cima. E mantém isso, pega isso, segura lá em cima e leva a sua vida. Irmão, mas aí eu vou oscilar. Não tem problema nenhum, todo mundo oscilou. Até Jesus oscilou. Eita, pecado. Não é pecado, não. É só você ver a passagem do Getsemane, Henrique. Uhum. É só você ver a passagem do Getsemane. É só você ver Jesus lá na cruz, que ele falou, pai, por que o Senhor me desamparou, pai? Só você ver lá no Getsemane, Jesus falando, esse fardo é pesado demais, pai. E 3 vezes, né? Não foi uma vez só, não, foi 3. 3 vezes. Então, o que acontece? Muitas vezes, Rick, a gente acaba pondo um fardo muito pesado nas nossas costas. A gente erra, a gente é falho. A gente duvida. Oh, meu Deus, pecar de novo. Não é pecado não, irmão. A gente duvida, a gente é ser humano. O que a gente precisa fazer? Pega um momento desse daqui e fala assim, rapaz, eu pisei na bola. Como é que eu duvidei de Deus? Como é que eu não acreditei nessa situação? Sabe? E bota o negócio para frente aí, meus amados. Ô, Rick, antes de passar para você, você falou de momentos difíceis que a gente passa e depois a gente está num momento. E hoje, nesse momento, eu consegui, você pediu para visualizar, eu consegui visualizar isso aí. Para você ver quanto que Deus usa você. Eu consegui visualizar isso e não tem nada a ver com finança, não tem nada a ver com nada. Na pior fase da minha vida até aqui, que foi quando eu me desliguei do antigo ministério, eu estava com essa preocupação excessiva e a minha costela só ficava falando para mim, Alan, vai passar, calma, relaxa, aprende com esse momento, sabe?
Então aí hoje eu olho e tipo assim, sabe o que? Eu quero compartilhar isso com vocês. Eu sinto que Deus está falando com pessoas aqui. Eu quero muito. E sabe, naquele momento, Rick, que eu estava ali angustiado, eu pensava, cara, eu não vou sair desse lugar. Olha como que, nos nossos momentos de fragilidade, olha o ponto que a gente chega, né? Eu falava, eu não vou conseguir sair, não. Isso aqui já foi, sabe? A gente tem uma série aí, né, Rick, falando sobre... eu esqueci o nome da série, que é Depressão, não? Igreja em tempos de pandemia, não é? Igreja Aí em a gente tempos de fala pandemia. sobre depressão em um dos episódios. Isso, perfeito. E a gente fala muito sobre isso, a gente fica vulnerável, a gente está numa época onde o índice de pessoas extremamente preocupadas, extremamente depressivas, é isso. Se hoje Jesus olhasse lá para aquela... Aqui está o campo, mas faltam os ceifeiros de hoje, ao meu ver, são pessoas precisando lidar com essa situação emocional. E aí, o que envolve, meu amigo Rick? Só para mim te passar. E o que envolve nessa questão toda que eu estou falando para vocês aqui? A preocupação excessiva gera o quê? A ansiedade. Não tem como não falar de preocupação excessiva sem falar de ansiedade. E assim, nós temos a tendência, sim, de ficarmos ansiosos. Só que nós estamos te entregando aqui o antídoto para ansiedade. Descansa em Deus. Descansa no Pai. Salmos 37, a palavra do Senhor fala, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E aqui nós lemos aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, assim, confia. Apenas entenda que você está no caminho em que Deus quer que você esteja. E o restante, meu querido, descansa. Isso é só descansa se tiver fé, meu amigo Rico. É isso aí, eu já vou entrar no nosso terceiro tema aqui, né? Tem mais 3, mas rapidinho, antes da gente entrar no próximo tema aí, eu quero falar, só honrar e contar uma experiência que eu tive, né? A gente fala sobre o milagre do casamento, né? Eu e o Alan teve essa experiência, a gente já viu inúmeras pessoas ter essa experiência, e é muito legal, porque esses dias eu estava refletindo com a Nádia, porque a minha cunhada, ela casou domingo passado, foi domingo passado, ela casou, e foi muito legal, porque aí eu comecei a refletir sobre os casamentos da família da minha esposa, né? Aí eu falei, amor, presta atenção, quando a sua outra irmã casou, a Jaque estava trabalhando e o esposo acho que não estava desempregado, mas estava com alguns problemas, né, com a questão profissional, ou seja, não estava fácil, estava difícil. Eles fizeram um casamento lindo, 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 lindo. Foi do jeito que eles quiseram, foi na onde eles quiseram e estava do jeito que eles queriam. Quando eu e a Nádia casamos, eu estava desempregado já há quase 2 anos, parecia impossível, e Deus começou a fazer. Com a Verônica e com o Denis agora foi a mesma situação. Gente, desculpa assim, a gente tá mencionando nomes e tal, porque a gente é muito transparente, não tem porquê não falar das experiências que a gente vive, porque a gente vê Deus em tudo, né? Então não tem como ser diferente. E eles acabaram casando e foi exatamente do mesmo jeito, com a mesma dificuldade. E o casamento foi do jeito que eles sonharam, deu tudo certo. E sabe, tudo isso eu vejo o quão faz diferença na vida de uma pessoa ela ter uma fé correta, ela ter uma fé em Deus, ela colocar Deus sempre em primeiro lugar. E sabe, isso eu quero deixar um conselho para vocês. Se vocês conhecem alguém que é uma pessoa de fé, aprenda com essa pessoa, ande com essa pessoa. A live passada, eu e o Alan, a gente estava falando disso, sobre você andar com pessoas que vão colocar você para frente, sobre você andar com pessoas que vão fazer você, sabe, romper na vida no que você precisa romper. Aprenda isso, olhe à sua volta, ande com pessoas de fé, porque pessoas de fé vão ter sempre uma palavra para te corrigir quando você vir com pessimismo, quando você vir com problema. Eu falo isso, a Nádia, minha esposa, ela me dá uma aula de fé. Sempre que eu venho com alguma dificuldade, ela fala, mas tu não é crente, não? Eu já levo um tapa espiritual, assim, pensando, meu Deus.
Assim, e a gente precisa aprender isso. Eu falo de todas as minhas cunhadas, a Verônica, a Céia, a Jaque, sabe, a mãe dela, elas têm muita fé e elas contagiam o ambiente de fé. Sempre que tem, quando a família está passando por uma dificuldade, por algum problema muito grande, elas vêm, elas falam sobre a fé, elas mostram, demonstram a fé dela e a gente vê o quanto isso faz diferença na nossa vida. Então, entenda que não existe crente sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz. Então, você precisa de fé, seja pequena ou seja muita, mas assim, quanto mais você pedir a Deus, quanto mais você trabalhar a sua fé, quanto mais você entender sobre isso e quanto mais você colocar Deus acima de tudo, as coisas vão começar a dar certo para você. E para entrar falando em coisas dar certo e dar errado, vamos entrar aqui no terceiro tema que eu coloquei assim, ó. Quando pensamos no futuro, sempre queremos e apenas coisas boas para o futuro, mas devemos entender que Deus está no controle mesmo quando as coisas ruins aconteçam. Se aconteceu, foi permissão de Deus, mesmo que você não entenda as razões. Deve confiar em Deus. Aí eu vou ler um texto para vocês rapidinho que fica em Mateus, capítulo 5, versículo 45, que diz assim: para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama a chuva sobre o justo e o injusto. Sempre que a gente pensa no futuro, a gente sempre quer coisas boas, né? Sempre pensa em coisas boas. E às vezes quando acontece a coisa ruim, a gente se desespera, porque a gente não espera que a coisa ruim aconteça. Aí você começa, mas eu sou servo de Deus, eu orei, eu coloquei Deus e aquela coisa ruim aconteceu. Você esquece algumas coisas. A primeira coisa que você esquece é que você também está sujeito às coisas ruins da sua vida. Só que esse sujeito às coisas ruins está sob o controle de Deus. Porque nada foge do controle de Deus. Então, às vezes, uma situação ruim que está acontecendo em você é porque Deus permitiu para que algo aconteça, seja para você, para o seu aprendizado, ou seja, para evitar o problema para alguém. Porque se você é servo de Deus, você falou, eis-me aqui, Senhor, me usa. A hora que Ele quiser te usar para intervir em alguma situação, Ele vai te usar. Eu tenho um exemplo disso. Essa semana não foi uma semana boa para mim. No começo da semana, eu perdi um dente, metade de um dente. Fiquei bravo, chateado, mas perdi o dente. Quando foi na terça ou quarta-feira, eu dei um problema no pulso, eu precisei ir no hospital. E quando eu estava indo para o hospital, bateram no meu carro. Só que no dia que bateram no meu carro, não lembro se foi na quarta ou na quinta-feira, na hora que eu acordei, eu levei meu filho para a escola. Depois de que eu levei meu filho à escola, até baterem no meu carro, eu acho que quase uns 8 a 10 carros quase bateram em mim. Eu percebi que tinha algo diferente, sabe? E aí você pega no seu espírito, cada um sente, sabe, da forma que Deus fala com a pessoa, mas eu senti que tinha algo diferente. E aí lá na hora que eu tava subindo ali entrando na Castelo, veio um caminhão, disse que não me viu e acabou empurrando meu carro. Não fez um estrago muito grande, mas fez um estrago. A primeiro momento, né, ali no momento fiquei com raiva, fiquei frustrado, fui lá, conversei com o rapaz, aí ele também não tinha dinheiro, enfim, aí foi toda aquela situação e eu, infelizmente, acabei arcando com prejuízo mesmo. Só que depois eu fiquei pensando nessa situação e pensando, por que Deus permitiu isso acontecer? E Deus começou a ministrar no meu coração. Ele falou assim, Henrique, você faz parte do meu reino. Você faz parte de algo maior. A gente precisa entender muitas vezes, deixa eu tentar discernir aqui o que eu estou falando, que você, irmão, você faz parte de um coletivo de Deus. Ou seja, você tem sim o seu relacionamento pessoal e individual com Deus, mas você faz parte do reino de Deus. E o reino de Deus ele é coletivo, ou seja, ele tem pessoas em todo lugar e ele pode usar várias coisas. Então, naquele momento, eu arquei com prejuízo. Só que eu fiquei pensando, quantos carros atrás de mim tiveram que parar ali cerca de 5 minutos até eu sair da pista, o caminhão ir para o lado? Será que aquele acidente que ocorreu comigo não foi Deus evitando uma tragédia lá na frente? Não foi Deus evitando que alguém perdesse a sua vida? Será que não foi Deus evitando que talvez alguém fosse entrar numa discussão ou até mesmo a minha própria vida? Né? Agora eu vou questionar, Deus poderia simplesmente ter feito que eu passasse e nada tivesse acontecido. Mas, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como funciona o mundo espiritual? Você não sabe, a gente tem vestígios que a palavra de Deus nos mostra e os sentimentos, as coisas que acontecem na nossa vida. Mas nós não sabemos como funciona. Se Deus ele permitiu aquele momento acontecer, eu não sei o motivo, mas cabe a mim aceitar. E eu aceitar, cabe eu pensar com essas coisas com clareza. Né? Porque às vezes a gente vive
né, sem achar que coisas ruins não vão acontecer na nossa vida, mas elas podem sim acontecer. Então hoje, quando eu olho ali a lateral do carro batida, daqui, sei lá, vou levar para fazer orçamento, daqui 1 mês, 2 meses está arrumado, pronto, acabou. O carro é só vidro e lata, é só um bem, não é algo que tem que trazer uma angústia para dentro do meu coração, não é algo que tem que fazer eu ter uma preocupação excessiva, mas eu fico pensando naquele momento quantas coisas que Deus não pode ter evitado, talvez pode ter evitado da minha própria vida, pode ter evitado problemas lá com o motorista do caminhão ou com diversos carros que estavam atrás da gente. Então, assim, entenda que quando você entrega a sua vida para Deus, você já faz parte do coletivo do reino de Deus. Ou seja, você sempre tem que estar disposto para trabalhar para Deus. Seja no mercado, seja no trem, seja no ônibus, seja dirigindo, a qualquer instante, meu querido, você é o representante de Jesus. Então, se algo acontece na sua vida, a sua resposta tem que ser diferente. Eu lembro que aconteceram com o meu outro carro, foi uma situação só, que eu tinha ido lá num monte, era um morro muito grande, eu subi com o meu carro, e aí em determinado momento o carro caiu num banco de areia e eu não conseguia sair. Aí o pessoal falou, vamos deixar o carro aqui, depois a gente desce e vira o carro, e beleza, normal. E aí, eu tava lá em certo momento, e vai ver, hein? Antes disso, minha mãe tinha sonhado com acidente, eu tinha sonhado com acidente de carro, com acidente feio, e beleza, e a gente subiu lá. E aí, eu tava lá em cima, lá no morro, tirando foto, veio um rapazinho, que ele tava com um quadriciclo, né? Ele chegou e falou, irmão, tudo bem? O carro vermelho ali é seu? Eu falei, o carro vermelho que tá ali parado é meu. Ele falou, tá tocando um alarme lá, vai dar uma olhada. Quando eu cheguei lá, o vidro tava quebrado, alguém tinha atacado a pedra no carro, e tinha pegado ali minha carteira, separado tudo minha roupa ali. E aí eu tive assim, na hora que eu vi aquilo, o Senhor fez eu lembrar de todos os acidentes que as pessoas tinham sonhado. Na hora eu entendi que foi um livramento. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei meu violão e comecei a louvar. O violão tava no porta-malas, a gente ia ter que esperar o seguro, ia ter que esperar o guincho, ia ter que esperar 1, 2 horas. Eu peguei o violão e comecei a louvar. E aí o pessoal passava e não entendia, assim. Aí eu tava lá sentado assim na grama com o violão, tocando, né? Aí tava minha irmã, que foi só com a minha família, a Nádia não tinha ido. E aí meu avô chegou em mim e falou assim, Henrique, cara, eu não consigo imaginar o que você está fazendo. Eu falei, vô, eu não tenho controle sobre tudo, Deus é dono da minha vida. Se ele quis nos livrar de algo quebrando o vidro, é só um vidro, eu não vou me preocupar com isso. Aí eu peguei o violão, fiquei tocando, e foi muito legal, porque a gente conversou ali, e uma situação que era para ser ruim, era para ser difícil, acabou sendo uma experiência muito, muito boa, né? E assim, eu não tive, quando o carro bateu lá, e eu não tive na hora a ideia do livramento. Eu tive quando eu fui lá pro médico, fui pensando, comecei a refletir. Aí o Senhor foi falando no nosso coração. Então, isso quer dizer que nem sempre a nossa resposta também vai ser igual, mas a gente precisa estar sempre com o coração em Deus para entender as coisas. Então, assim, a respeito do futuro, sempre coisas ruins também podem acontecer. Mas quando elas acontecerem, tenha certeza que Deus ainda está cuidando de você. Você tem algo para tirar, sim, dessa situação ou não. Se você nunca conseguir tirar nenhuma ideia dessa situação, saiba que essa situação pode ter livrado a vida de alguém de morte lá na frente. Então fique feliz quando você, como soldado, participante do reino de Deus, quando Deus fala assim, opa, peraí, agora eu vou usar o Henrique aqui para livrar uma pessoa lá na frente. Fique feliz quando Deus te usar. É essa ciência do coletivo de Deus que a gente tem que entender, né, Alan? Top, Rick, top demais, cara. Ô, Rick, uma coisa que, assim, que Deus ministra muito no meu coração em falar, sabe? É o seguinte, eu já vou direto pro ponto. A gente, muitas vezes, no momento de dificuldade, nós nos esquecemos que Deus está sob o controle de tudo. E nós, automaticamente, nós passamos a enxergar o momento em que nós estamos vivendo como assim, tipo, Deus não está nisso, sabe? Deus não está nessa situação, né? E assim, a palavra do Senhor fala que nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem nada. Nada nos separará do amor de Deus. Nem os seus defeitos, sabe? Deus está sempre ali aguardando você para te abraçar e te ajudar nessa situação. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, não é porque o Rick bateu o carro que Deus não tem um propósito na vida dele. E eu vou além, porque a gente não fica com conversa, não.
não quer dizer que Deus não tem o controle sobre isso, que Deus não está envolvido com isso. Quem pode dizer? Tudo o que acontece em nossas vidas, exatamente tudo o que acontece em nossas vidas, a partir do momento que nós somos servos de Deus, Deus está sob o controle dessa situação. Deus, ele está diante dessa situação. Uma coisa até que é difícil para mim falar, Rick. Minha religiosidade, muitas vezes, ela me segura para eu falar. Tem coisa que eu ainda tenho dificuldade de falar. Mas aí, o que a palavra do Senhor fala? No Rick, né? Usando o Rick. Pega o violão e toca um louvor. Na Bíblia. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. A palavra não está falando em tudo dai graça pelo que tem graça. A palavra está falando em tudo dai graça para momentos difíceis realmente. E por que eu me sinto tão confiante em trazer essa mensagem dessa forma para todos vocês? Por quê? Porque se a palavra fala para a gente dar graça em tudo, significa que nós vamos ter dificuldade e também significa que Deus não nos desampara nessas situações. Irmãos, amém. Uma coisa que eu aprendi nos últimos momentos, quanto mais longe você quiser ir, mais luta, mais provas você vai passar. Com que certeza. Provas são essas? Lembra do que eu falei aqui? As histórias lá? Vejo em tudo isso na vida deles, são testes de prova para o Enem. Olha só, é justamente o que eu estou falando aqui. Então, assim, lembra do que eu falei aqui e aqui? Cara, o cara que passou isso aqui tranquilo, a história dele é chata, ninguém quer ouvir. Agora o cara que fala assim, rapaz, chegou o momento que, olha, eu achei que não ia dar e eu só tive Deus. A única situação que eu tive foi eu olhar para o céu e falar, pai, agora é contigo. Essa história, Rick, eu sento para ouvir, pode falar 5 horas seguidas, eu sento para ouvir, tranquilamente. Então, quando a gente coloca que nós estamos a serviço do Pai, quando a gente coloca que nós estamos a serviço do Pai, é o seguinte, amados, quanto mais difícil for, quanto mais provações passar, maior vai ser a glória de Deus. Quanto menos de você tiver, você que fala assim, pai, vamos, chama que eu vou. Quanto menos de você tiver, maior vai ser a glória de Deus. Quem traz a mensagem, quem ministra, sabe muito bem que as melhores ministrações são aquelas que a gente não se prepara. Eu não entendo. Tem coisa que eu não entendo. Eu falo assim, eu não posso não preparar a ministração, porque isso é relaxo. Mas a pregação que eu não preparo é a melhor. Vai entender o pai, o que ele quer com cada situação que nós temos passado, né? Então, Rick, nós estamos no 3, né? Não são só coisas boas. Não são só coisas que nós entendemos como boas. As coisas boas são sempre coisas boas, mas as coisas boas, muitas vezes, nós não conseguimos a compreender. Muitas vezes, dependendo da situação que nós estivermos passando, do contexto que nós estivermos, nós vamos olhar para aquilo e falar, lascou. Agora eu vou pedir oração para alguém, pôr a mão na minha cabeça aqui, que eu vou ver, eu preciso que Deus fala comigo, tal e tal. Tá? Eu tenho um exemplo, Rick, que é assim, foi um prejuízo muito grande que eu levei, né, num momento muito, muito crítico da minha vida, né, que eu não poderia tomar calote naquela situação, mais assim, falando mais rasgadamente. Eu não poderia tomar calote naquela situação. E eu tomei de um valor alto. Eu falei, lascou. E agora? Essa situação. Só que aquela situação me ensina até no dia de hoje, que não é a grana, não é o money, falando dessa questão financeira. É você você ter fé em Deus, de que Deus pode reverter toda a situação. Quando eu passo por uma situação parecida com essa, se eu passar por uma situação parecida com essa,
eu vou olhar para aquela situação e falar, não, esse livro aí eu já li. Esse livro eu sei de cor. E eu sei como que eu vou fazer para eu passar por essa situação. Então, assim, eu não acredito que as coisas acontecem por um acaso. Eu não acredito que as coisas acontecem... eu não acredito que a gente sabe o porquê de tudo que acontece em nossas vidas. A gente não vai ter essa informação. Por que que uma pessoa saiu da sua vida? Por que que aconteceu isso? Por que que aconteceu aquilo? Mas uma coisa que envolve a fé também, sempre vai ter fé. Quando você fala de futuro, sempre vai ter fé. Uma coisa que envolve a fé também em tudo dai graça. E por mais que quebre tudo, por mais que vai dando graça. Porque Deus, existe o princípio da honra. Em princípio da honra. Um cara que sofreu ali uma tentativa de roubo ali, né? E não sei se chegou a ter o roubo, Rick. E pega o violão ali e começa a tocar. Isso daí Deus olha e fala, eu tenho que honrar esse meu servo. Por quê? Porque ele está tendo fé. Nesse momento de dificuldade, ele está tendo fé. Então, meu amigo Rick, você já aprendeu lá atrás e para agora você já é formado nessa questão aí. Quebra tudo. É isso aí, gente. Eu vou só finalizar. Eu já vou puxar o 4 e o 5 aqui, até por causa do horário, ó, e também porque a gente falou bastante do 4. Ó. O 4 seria assim, ó, Deus tem um plano individual para cada um. E quando pensamos no futuro, devemos considerar esse chamado de Deus para trabalhar em algo no reino dele. Não podemos planejar nosso futuro apenas com a visão pessoal, mas também com a visão do reino de Deus, onde fazemos parte do coletivo de Deus. Eu vou deixar um texto aqui também rapidinho, que fica em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, que diz assim, ó, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois agirem dessa forma jamais tropeçarão. Aqui ele está falando entre você trabalhar cada vez mais para estar diante de Deus, não de fato só esse chamado individual que você tem, o chamado individual que eu e o Alan temos aqui com o Ministério Carmel, com as pessoas que estão com a gente, mas em você se empenhar cada vez mais em trabalhar para Deus, em colocar Deus na sua vida e ser verdadeiramente esse eleito. Então isso é quando a gente entra no coletivo de Deus, quando a gente faz parte do reino de Deus. E o último tema aqui, que é colocado assim, ó, uma forma que eu coloquei, né, uma forma de garantir paz para o seu futuro é sempre ser alguém que ouve o Senhor, que tem a sua palavra, que a palavra de Deus é a direção da sua vida. E aí eu vou ler rapidinho também mais um texto, que é Salmos 37, versículo 37 e 38, que diz assim, ó, considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz, mas para todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para ímpios nunca haverá. Ou seja, ele realmente está falando que assim, olha, nessa palavra está falando sobre o nosso futuro, sobre você sim, sempre ter o pensamento justo, sabe? Uma coisa que pegou muito na minha cabeça esses dias é sobre o julgamento. Eu vou liberar para vocês aqui também o que Deus estava falando no meu coração. Irmão, você não é digno de julgar ninguém. Você não é digno de julgar a atitude de ninguém. Você não é digno de julgar nada e absolutamente ninguém. Então, sabe, às vezes a gente faz esse papel de juiz, de querer ficar olhando mal. Não olhe isso, sabe? O julgamento a Deus pertence. O porquê que eu estou falando isso? Eu vou explicar. Eu falei sobre que a minha cunhada, ela fez o casamento. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas tá no coração aqui, eu vou falar. A minha cunhada, ela fez o casamento no domingo passado, né, e aí eu dei um presente para ela. Eu e a minha sogra demos um presente, a Nádia e a minha sogra demos um presente para ela. A gente pagou o bar. Só que era um bar não alcoólico, lá, enfim. E a gente pagou o bar, e o bar geralmente é o ponto alto, né, da festa. Todo mundo curte, faz a fila, os drinks bem legal, cheio de fruta, e é muito interessante. E aí a gente tava lá na festa, e do nada, já tinha passado 1 hora da festa, aí eu lembrei, mas cadê o Diego, que é o rapaz da festa, né? Aí eu fui falar com a assessora falou, não chegou ainda. Eu falei, caramba, não chegou, já era pra estar aqui. Aí, enfim, no final das contas ele não foi, e aí ele mandou pra gente um áudio, meio que dando uma justificativa um pouco estranha, falando que o caminhão dele, rapaz, tinha sido assaltado e tal, e aí meio que a gente começou a pensar bastante nisso. Aí um falava, é mentira, o outro não, e aí Deus falou muito forte no meu coração, tipo assim, é lógico que eu pessoalmente tenho a minha opinião, mas esse papel não é meu.
Sabe por quê? Porque naquele momento eu pensei, poxa, que mancada, sendo verdade ou não sendo verdade, sabe? Era uma coisa que a gente queria, era uma coisa que ele prejudicou a gente, então o que eu tenho que fazer? Aí Deus falou assim pra mim, nada. Você não tem que fazer nada, porque quem justifica vocês ou as situações sou eu. Então o que eu quero... por que eu falei isso e pra onde eu cheguei pra você não julgar? Que, irmãos, quem que vai fazer a justiça na sua vida em determinada situação é Deus, não é você. Se tem alguém te atrapalhando, seja profissionalmente, seja na sua família, seja prejudicando você, você tem que colocar isso também na mão de Deus, porque quem vai fazer a justiça é Deus, a justiça vem dele, a justiça não vem de você, não cabe a você muitas vezes se defender em algumas situações porque é incoerente. Você permita com que Deus faça essa justiça para você. E a palavra do Senhor diz isso também. Então, quando a gente vive, quando a gente pensa no futuro, quando a gente pensa em algo, sabe, não tem esse pensamento muitas vezes de vingança, sabe, alguém te prejudicou e você pensa, não, lá no futuro o Senhor vai, não, deixe tudo na mão de Deus, seja uma pessoa livre de consequências das coisas ruins que acontecem na sua vida. Aconteceu algo ruim, alguém te prejudicou, acabou a situação, coloca na mão de Deus. E isso vai te ajudar muitas das vezes a perdoar pessoas, a não deixar com que mágoas firam o seu coração. Se alguém te machucou, se alguém te magoou, coloca isso na mão de Deus, porque ele vai fazer justiça e você vai se liberar desse peso da situação. Então seja uma pessoa livre, seja uma pessoa liberta desses pesos, sabe? Se alguém está querendo te prejudicar, alguma empresa te prejudicou, alguma ação judicial está te prejudicando, alguém tá faltando com verdade a respeito de alguma situação, deixa com que Deus cuide dessa situação, sabe? Não coloque o seu coração peso sobre isso, porque aconteceu, você não tem controle. O Senhor sabe do que aconteceu, Ele sabe qual foi o seu coração e Ele sabe o que aconteceu do outro lado também. Então, se libere dessas situações. Então, quando a gente pensa às vezes no futuro, a gente pensa nisso, não, aconteceu situação atrás, mas lá na frente o Senhor vai me honrar, né? Lá na frente o Senhor vai me dar vitória, o inimigo vai comer na minha mão, sabe? Não tenha esse pensamento. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas se liberte disso, seja uma pessoa livre dessas coisas. Aconteceu uma situação com você, não pegue o jugo dessa situação para você. O que você podia fazer, você fez. Sabe, no dia lá do acidente, eu fiquei questionando, conversando com Deus, e Ele me falou tantas coisas. Ele falou assim, sabe, não cabe a mim tentar me defender daquela situação, porque eu tenho um Deus zeloso, sabe? Eu tenho um Deus que Ele não é só meu Deus, Ele é meu Pai, Ele é meu amigo, sabe? Ele lá no Antigo Testamento, ele falava que ele era Deus zeloso, sabe? Ele zela pela minha vida, ele zela pela vida da minha família, e todos aqueles que olham para ele, conversam com ele, querem mais intimidade com ele, ele zela pela minha e pela sua vida. Então, se algo aconteceu, se livre disso, sabe? Deixa isso na mão de Deus, porque foge do seu controle. Então, você precisa ser uma pessoa mais livre das situações. Aconteceu algo, não se estressa. Eu sei que é igual o Apocalipse fala, né? Eu não lembro que texto que fala do livrinho, né? Que quando a mensagem vem, você coloca na boca, ela é doce para você falar, para você ouvir. Só que na hora que ela vem pro ventre, ela queima como fogo. O que isso está querendo dizer? Que não é fácil fazer o que eu tô falando. Né? Não vou falar que é fácil, pô, acabou de acontecer uma situação, você não vai se estressar. Sim, tem momentos que você vai ter que ter uma reação, mas o que eu quero dizer é porque, assim, às vezes a nossa mente humana faz com que a situação aconteça e a gente reaja naquele momento ali. Só que depois você vai dormir pensando naquela situação. Então é isso que você não pode fazer. Coloque tudo na mão de Deus, o seu futuro está na mão de Deus, a sua vida está na mão de Deus, os seus bens estão na mão de Deus, tudo que você tem foi Deus que permitiu que você tenha. A hora que Ele quiser tirar, Ele vai tirar. A hora que Ele quiser te dar algo melhor, Ele vai te dar. Ou seja, Deus, Ele vai estar sempre disposto a dar para você. Isso me remete lá a Abraão, né? E diz que Ele vai estar sempre disposto a te dar coisas que você estiver disposto a dar para Ele. Então, sabe, tire a sua cabeça de bens, tire a sua cabeça de veículo, tire, sabe, entenda que você só está cuidando das coisas de Deus. Então, quando você tiver esse discernimento, você ser uma pessoa livre das coisas, da consequência de Deus para sua vida, sabe, você sabe que o seu carro é dele, você sabe que a sua casa é dele, que o seu emprego é dele, que o dinheiro que vem na sua mão é dele, é tudo por ele, é tudo para ele. Outro então você bom, não tem que ser...
O sócio bom. O sócio bom pra ter na vida. Maravilhoso que a gente tem. E é isso, e é reconhecer que Deus, ele é seu pai. Sabe, quando a gente olha Deus, ele se apresenta no Novo Testamento. Jesus, ele veio para apresentar um pai. Ele não veio para apresentar um Deus. Até então, Israel conhecia um Deus. Né, o Deus todo soberano, e eles tinham ali todas aquelas regras que eles tinham, e aí Jesus veio para falar assim, não, Deus, ele é seu pai, vocês são meus irmãos, vocês são a minha família, a gente adotou vocês, ou seja, Deus, o Todo-Poderoso, que está lá em cima, no altíssimo lugar, ele veio aqui para dizer para você que ele é seu pai. E por que ele falou pai? Olha, quando a gente vê os nossos filhos, a gente vê que sempre tem um momento da correção. O João ainda não está no momento da correção, porque ele ainda não entende nada, ele só grita, chora, brinca e pronto, ele ainda não está no momento da correção, mas a Laurinha, a filha do Alan, ela já está no momento da correção, ela já consegue discernir quando o pai fala não, quando o pai fala pode, eu tenho certeza que o Alan, ele corrige ela quando é necessário, só que essa correção não é pro mal, para a vida dela, é pro bem. Sabe, se você vê uma criança chegando perto do fogo, que pai louco que não ia lá, falaria para a criança não mexer. E se a criança continuar indo, você vai lá e vai tirar a mão dela, porque você não quer que ela se machuque. Ela pode não entender aquele momento, mas uma hora ali que ela chegar a entender que é quente, vai machucar. Então esse é o pai. Por isso que Deus, ele é nosso pai. Então sempre que a gente pensar no nosso futuro, entenda que Deus é seu pai. Que ele está cuidando de você, que ele cuida da sua vida. Tudo que ele coloca na sua mão é dele. Tudo que ele coloca na sua mão é ele que colocou, é ele que confiou para você. Sim, para você ter zelo, isso não quer dizer que você não tem que ter zelo com as suas coisas, mas você vai ter sim um zelo, mas quem colocou e quem confiou a você é dele. E digo mais, você precisa entender muitas vezes algo que eu e o Alan sempre fala aqui, é sobre represa e rio. O que a gente está sempre falando? Porque a represa é aquele lugar que a água chega e para ali. A água fica parada ali, e aí vai gerar, né, energia, mas a água vai ficar parada ali. Sabe, irmão, você tem que entender que você é um rio, você não é uma represa. Se Deus colocou algo em você, você tem que deixar ir. É igual eu e o Alan tá conversando essa semana falando sobre o porta-mala do carro. Deus, ele só vai te dar mais munição para o porta-mala do seu carro quando ele estiver vazio. Então, se Deus tem prosperado a sua vida, sabe, deixa o rio fluir, vai abençoando pessoas. E isso eu não estou falando só de dinheiro. Se Deus tem colocado palavras no seu coração, ele tem despertado você de madrugada para você orar, não pare isso em você. Continue falando do amor dele, continue falando do amor dele para as pessoas, seja no seu Facebook, seja no seu WhatsApp, usa o seu WhatsApp aí, coloca um Deus te ama, Jesus te ama, manda o grupo, não tenha vergonha do Deus que você serve, não tenha vergonha dessa mensagem, sabe, porque essa mensagem é uma mensagem de vida para todo mundo, as pessoas que ainda não entenderam essa mensagem estão perdidas, você faz parte do reino coletivo de Deus, então quando você entende isso, você precisa entender que você faz parte disso, então para o seu futuro, planeje sim. Se você ainda não entende o que você vai fazer dentro do reino de Deus, peça para Deus discernimento, ele vai te ajudar, ele vai fazer você ver que você é uma pessoa de intercessão, que você é uma pessoa de adoração, que você é uma pessoa de louvor, e é isso que tem em você, sabe, coloca para fora, que é o que eu e o Alan estamos fazendo aqui, o que é os outros demais integrantes do Ministério Carmel faz, tudo aquilo que Deus coloca na gente, a gente libera, porque isso não é só pra gente, não é só pra nossa vida, não é só você, não é sobre você. O evangelho de Deus, a relação de Deus não é sobre você, é sobre nós. É sobre nós como igreja, nós como amigo, nós como família, nós como pessoas, um ajudando o outro, falando sobre o evangelho. Não é sobre você, não é excluir. Isso não quer dizer que você não possa ter coisas exclusivas de Deus para você, ou ele fala alguma... Tem coisa que Deus me falou que ele me pediu para mim não falar para ninguém, e eu não vou falar, mas isso é o meu relacionamento com ele. Mas é tudo sobre os outros, é tudo sobre o próximo. Se ele coloca palavras na minha vida, é para falar para você que está me assistindo. Se ele coloca palavras na vida do Alan, é para falar para você, para ministrar na nossa vida. Então tenha esse entendimento, que tudo que Deus coloca na sua vida é para você ajudar para outras pessoas. Não seja igual aqueles ricos, igual aquelas pessoas que só juntam. Às vezes eu fico vendo notícia de uma mansão de fulano tá lá à venda. Eu falo, meu Deus, olha o tamanho dessa mansão, dá para fazer uma igreja, dá para fazer um retiro, dá para pôr gente aí que é viciada em droga pra gente ajudar, dá para fazer recuperação de casal que tá querendo se divorciar. A minha cabeça funciona assim, eu não consigo entender, então não seja igual a essas pessoas, não seja uma represa, seja um rio, porque quando o rio de água viva flui, ele não tem como fluir de uma represa, ele tem como fluir de um rio, e é isso que o Espírito Santo, para fluir na sua vida, você precisa ter esse entendimento, né, Alan? Sei nem porque eu cheguei nesse assunto aí.
Eu sei, ué. É a participação especial do pai, esqueceu? Pois Ele é isso sempre, aí, ele Deus é sempre bom. vem com aquele finalzinho dele, que ele é lindo Finalzinho, né? demais. Papai é. Ai, ai, viu? Tem uns Evita aí para contar os louvores? Ai, meu Deus. Ô, Rick, cara, é o seguinte. Eu vou te falar por que que você chegou nisso. Porque o nosso futuro, Rick, nosso futuro, ele tem a ver com o nosso presente. Tem a ver com o nosso Completamente. presente. E quando você não coloca, quando você não perdoa uma pessoa, você já percebeu que quando a gente fica nesse exercício que você deu, se você ficasse assim, ah, mas eu acho que foi isso, que foi aquilo, você se sente mal, porque você não foi feito para isso. O Espírito Santo não se agrada disso. Quando você começa a ficar pensando o que a pessoa pode estar, se as pessoas que podem estar falando de você, o que as pessoas estão, você começa nesse julgamento, você começa a se sentir Exatamente. mal, entendeu? E quando nós também não perdoamos uma pessoa, quando nós, não só no quesito perdão, mas é o perdão que Jesus quer falar, quando nós não perdoamos, nós colocamos essa pessoa nas nossas costas. Fazemos um negocinho igual aqueles macacãozinhos de criança, nas costas, E coloca a carrega. pessoa e o nosso futuro, ele demora muito mais. A gente demora muito mais para alcançar. Por quê? Por conta disso. Agora Deus fala para mim e para você, é justo isso com você? É justo isso comigo? O que que você fez, Rick? Aí todo mundo já coloca na sua vida aí. O que você fez de errado, meu irmão? Você presenteou a pessoa, a sua intenção era boa. É justo com você a sua festa, a festa de casamento da sua cunhada, ela ser atrapalhada por conta disso? Não é justo. Não é justo. Isso atrapalha demais a gente. Isso atrapalha demais a gente. Então, sobre o futuro, a cerejinha do bolo que papai quer colocar aqui nessa live é o seguinte: larga essas pessoas, não carrega não, larga a pessoa, larga a situação, larga acontecimento, larga isso tudo, não carrega, porque isso atrasa a sua chegada para o seu futuro. Isso atrasa a sua chegada para o seu futuro. Eu já dei o exemplo do dia que aconteceu desse calote aí, e a minha casa ficou em luto por conta dessa situação. A minha casa ficou em luto por conta dessa situação. E eu fui na sala, olhei a Suelen com abisbaixo, eu falei, peraí, espera que vai sair. Aí eu falei assim, eu não tenho culpa, isso não é justo. Peraí. Porque ela é o símbolo de alegria na minha casa, Suelen, na minha vida, né? E quando eu vi ela daquele jeito, eu falei, não vou aceitar isso. Eu não vou carregar essa pessoa nas minhas costas. Peguei, mandei uma mensagem e falei assim, eu te perdoo, segue sua vida. Segue sua vida. Eu te perdoo. Não quero saber, não vem com... Não quero saber. Eu te perdoo. Bloque. Na hora. Tchau. Segue sua vida. Seja feliz. Faça bom proveito. Faça as coisas todas. A partir daquele momento, Rick, que eu mandei aquele áudio, falei, eu te perdoo, meu amigo, mas eu faltei voar. Sabe quando você pega um... Esse dia aconteceu que eu fui pegar uma sacola e eu fiz toda a força para pegar a sacola, mas só que a sacola era leve. Eu subi a sacola com tudo assim. É isso. Nosso pai não depende disso. O nosso pai, às vezes, a gente fala assim, oh meu Deus, aconteceu, a pessoa fez mal para mim, agora eu não vou mais prosperar. Isso não existe. Isso não existe. Pode fazer o mal que for. O seu pai pode tudo. Nosso pai pode tudo. Todas as coisas em nossas vidas. Então, a cerejinha do bolo pra gente agora, amado, se tem alguém que você está carregando, sabe? Se tem alguma lembrança que você está trazendo, Solta que tudo. está te atrapalhando, sabe? Para você, cara, é agora, nessa live. Não espera a live acabar para você, eu vou entrar no quarto. Não espera, é agora. Eu perdoo, eu decido perdoar essa pessoa. E aí, vou ter que falar de novo o que a gente falou nas lives anteriores, né, Rick? Que é o seguinte,
Quando a gente precisa entender o perdão, porque não tem como, exemplo, a gente pensar em uma pessoa que um cônjuge que nos trai, sexualmente falando, e a gente não sentir dor. Não tem como. Então, o fato de você sentir dor não quer dizer que você não perdoou. O que quer dizer que você perdoou é a sua decisão. Quando doer, o que você faz? Quando doer, você para e fala assim, eu já decidi perdoar. Não aceita esse peso nunca mais sobre as suas costas. Fala isso no seu coração. Ô, Rick, papai é lindo, cara. Papai é lindo. Pois é. Fala isso no seu coração, amado. E não carrega pessoas, não carrega situações, cara. Você é livre. Você é livre. Não é justo com você. Não é justo comigo. Uma pessoa que faz o mal para mim, ainda além de fazer o mal, ainda atrasar a minha ida ao meu futuro. Então, o que não... Tava no... Ô, Rick, tava no script isso, Rick? Tava no... Tava não. Tava. A gente só foi liberando aí. Isso é papai que fala com os filhos dele, entendeu? É papai que fala com os filhos dele, que cuida de cada um de você que está ouvindo essa mensagem. Então, o que você precisa fazer? Honre o esforço do pai de tocar no nosso coração e falar disso, e não carregue mais nenhuma situação na sua vida, não carregue mais nenhuma pessoa na sua vida. Não carregue isso, não carregue peso, porque não é justo com você. Eu fico revoltado se alguém levar peso daqui, eu vou ficar revoltado com essa pessoa, porque eu estou vendo um esforço de Deus muito grande em dar um fardo leve, para você voar nessa direção, igual essa sacola, esse exemplo que eu dei, sabe? Não é justo com você, mais uma vez, não é justo com você. Larga essa pessoa, perdoa essa pessoa, não carrega mais pessoas com você. Vai lá, Rick. E essa, só para finalizar aqui também, na questão da dor, né, a gente entrou nisso porque o Espírito Santo levou nossos corações para falar um pouco disso, que tem tudo a ver com o futuro também. Mas assim, isso é um processo, tá, gente? Quando acontece algo, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está sofrendo é isso que o Alan fez, é libertar, é libertador, libera o perdão mesmo doendo, mesmo machucando, libera o perdão, porque depois que você libera o perdão, o Senhor, ele vai ter autonomia não, é legalidade, né? Ou seja, você vai dar autoridade para ele trabalhar o seu coração, porque você já perdoou aquela pessoa. Então, quando você perdoa, você tem uma dor. Só que eu vou falando assim, ó, com o tempo. Dá pra ler? Ou tá ao contrário aí? Não, não. Tá ao contrário, né? Ai, fala caramba, aí que tá escrito. Não vai dar certo. Não deu aí certo. Vai ficar se vaza é doido. Aí. Mas assim, ó, depois você fala que tava aí no papel que não deu pra ler. Decida perdoar, tava escrito para as pessoas. Decida perdoar. Isso aí, isso é uma decisão. Perdoar. E assim, eu vou falar que foi algo que transformou a minha vida, viu, gente? A gente entrou nisso daqui e falou de algumas experiências, mas assim, isso foi algo que transformou a minha vida. A Nádia sofreu bastante no começo do nosso relacionamento, porque eu era uma pessoa muito machucada por muitas coisas que tinham feito. E quando eu comecei a perdoar, o Senhor, ele começou a limpar a dor, tá? Então assim, não o Alan falou e eu quero complementar, essa dor, ela vai embora. Ela fica durante o tempo, mas o Senhor, ele vai limpar toda a dor, ele vai limpar o ponto de você ver a pessoa, abraçar a pessoa, lembrar da situação, com perdão e ainda lembrar que tal situação aconteceu e ainda falar, não, é porque naquela época, você ainda vai ter clareza sobre a situação, Deus ainda vai te dar clareza, como se você fosse uma terceira pessoa olhando por fora, porque você não vai estar mais olhando com seus olhos, mas com os olhos de Deus, e os olhos de Deus, ele conhece os corações, então assim, quando você decide perdoar a pessoa, sim, é difícil, é um processo trabalhoso, mas chega um momento que toda a dor vai embora ao ponto de você passar horas orando pelaquela pessoa. Isso aconteceu comigo, pessoas que me machucaram, pessoas que me magoaram, eu perdoei e depois eu passei tempos e horas orando para que o Senhor abençoasse, para que o Senhor cuidasse, e isso é muito bom. Então, a gente chegou nesse momento aí, realmente decida perdoar. Olha, eu já vou finalizar, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Decida perdoar, todo mundo, decidam perdoar. Não carregue pessoas. Arrebenta com tudo aí, gente. Não é justo com vocês, não é justo com a gente. Não é justo com os bons. Tem muitos bons indo para psicólogo por conta dos ruins, por conta dos maus. Não é justo. Não aceite isso sobre a sua vida. Só isso aí.
É isso aí. E lembre-se, né, quando alguém for injusto com você, quando alguém. Tem muito aquele negócio de que a gente já falou em algumas lives, que a gente que é crente, aos bonzinhos, né? Que o pessoal vai passar a perna, mas assim, se alguém passar na perna de você em algo que você está sendo bom, lembre-se que o problema não é você, o problema é a pessoa. Então nunca pegue a carga de algo que aconteceu para você falar, não, eu fui bobo naquela situação. Não, você não foi bobo, você foi usado por Deus. Só que a outra pessoa não foi usada por Deus, é essa a diferença. E, gente, para finalizar, abraço para todo mundo. Se vocês estão assistindo a gente, não segue a gente aí no Instagram, clica lá no seguir, vai lá no botãozinho, entra lá no YouTube, escreve Ministério Carmel, vai aparecer o nosso logo aqui, ó, que tá aqui em cima. Não sei se tá aqui para vocês, né? Mas deve estar aqui em cima do foguinho. Entra lá, segue o canal, tem muito vídeo lá, tem muita coisa boa. Vou dar um spoiler aí. A gente está fazendo uma série falando sobre João, falando sobre salvação. A gente já gravou metade da série, falta metade. A gente está fazendo um curta-metragem, né, Sem? A nossa atriz aí que vai fazer o curta-metragem. E Ela assim, aceitou? só coisa boa, gente. Aceitou. Vai fazer. Aí Parabéns, já tô vendo obrigado. com o pessoal. E Viu, isso Camille? é muito gratificante pra gente, é muito gostoso transmitir a mensagem de Deus para vocês. Obrigado. Tem 7 pessoas aqui assistindo a gente, não é fácil ficar. Hoje em dia, eu sempre falo, a internet é imediatista. Você vê os vídeos esses vídeos, 15 minutos, 15 segundos, cara, para você ficar 1h30 assistindo esses 2 meninos falando de Deus, é porque o Espírito Santo te tocou, você não tá aqui à toa. Então use essa mensagem, tudo que a gente falou, reflita, pegue as mensagens, sabe? E é isso, gente. Nos demais, pega esse vídeo aí que vai estar no IGTV, compartilha aí para todo mundo, para ajudar essa mensagem a chegar a mais lugares. E eu só vou pedir para a gente finalizar, pro Alan fazer uma oração. Bora. Amém, Pai. Eu só te agradeço, Pai. Eu não tenho muito o que orar, porque seria uma dúvida minha eu pedir mais alguma coisa que eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tratou nos corações. O Senhor confirma no meu coração. O que eu te peço, Pai, é que o Senhor continue tocando nessas vidas, Pai. Que o fogo que foi aceso aqui, eles permaneçam. Eu peço para o Senhor, Pai, cuida de cada um, esteja com cada um de nós. Nós somos imperfeitos e nós precisamos muito do Senhor, Pai. Continua a abençoar, Senhor Jesus Cristo, o Ministério Carmel, derramando da tua unção e da tua graça, Pai. Então, obrigado, Jesus, obrigado, Pai. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Te agradeço demais, demais, demais. Obrigado pela vida, obrigado pela live, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então é isso aí, pessoal. Tenham todos aí uma ótima semana cheia da presença do Pai. Tchau. Valeu.